Boa tarde, então, a todas e todas. Começamos, então, com a nossa terceira, quarta? Acho que quarta. Terceira? Quarta? Quarta aula do nosso curso de extensão. Quarta, claro, porque tivemos a primeira presencial. As vidas da hashtag. Então, hoje temos o prazer de ter aqui a Lauane Sampaio, graduanda em Letras, e Milene Couto, mestranda em Linguística, que vão oferecer esse curso sobre feminismo de dados e Wikipédia. Tá bom? Então, agradeço muito a presença de todos e todas aqui no público. Podem deixar suas perguntas, seus comentários, enquanto a aula está correndo, tá? E agradeço também a Lauane e a Milene por poder apresentar neste momento essa pesquisa tão bacana, tão especial, tão boa, que está super avançando, tá bom? Então, a palavra é com vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Hoje eu e Milene, a gente vai fazer essa divisão de trabalho, né? Nós apresentaremos em duas partes. Eu ficarei com a parte do conceito de feminino de dados e Milene virá logo em seguida falando um pouco da Wikipédia, os vieses de gênero que a gente encontra lá. Então, vamos começar. E como a gente não tem acesso ao chat enquanto a gente apresenta tudo mais, qualquer dúvida podem sinalizar para a gente e a gente vai parando e vai fazendo essa apresentação trocada. Milene, pode seguir, por favor? Então, para a gente falar primeiro sobre o feminismo de dados, nós passaremos por essas três perguntas, né, que são importantes. Primeiro, o que é o feminismo de dados? Depois a gente virá com para quem é? E, por fim, o que torna um projeto feminista, né? Então, vamos lá? O dicionário Merriam, ele vai definir o feminismo como uma crença na igualdade política, social e econômica entre os sexos, mas também a gente trouxe aqui uma curta definição do que a Dinazio e a Klein, elas vão falar a respeito do feminismo, que qualquer definição de feminismo também inclui necessariamente o trabalho ativista para transformar essa crença em realidade. Então, sendo assim, o feminismo é a luta ativista para transformar a crença da igualdade em realidade. Mas, de acordo com essa definição, o feminismo ele se baseia apenas em uma igualdade entre os sexos, né? E quando a gente tem a opressão, e quando a opressão ela se dá por gênero e por raça? Você passa para mim, por favor, Milene? Quando a gente tem essa opressão do poder, com um fator de gênero e com um fator de raça, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu, né? Que é a história de uma mãe trabalhadora e negra que havia procurado um emprego em uma fábrica nessa cidade, porém não foi contratada. E ela processou essa empresa por discriminação. A fábrica ela tinha um histórico de contratação de homens negros para trabalhos industriais e de manutenção, e ela também tinha um histórico de contratação de mulheres brancas para serem secretárias. E por conta desses dois fatores, o juiz deu como indeferido essa discriminação, né? Porque a empresa ela tinha dentro dela pessoas negras e mulheres contratadas. Então, não poderia ser aí um caso de discriminação por raça ou por sexo. Entretanto, Kershaw vai em busca de uma conexão, né? Ela quer mostrar que não foi uma discriminação por raça ou por gênero nesse fato. Ele foi uma discriminação pelos dois contextos, porque se a gente olha para a empresa, a gente vê que as mulheres contratadas, elas são brancas, não são mulheres negras, como a história. Então, avança para mim, por favor. Kershaw, ela vai dizer que isso precisa ser nomeado porque era algo real e tinha que ser nomeado. Até então não havia uma nomeação, havia a discriminação por gênero e a discriminação por raça. Mas nós encontramos aqui
dois fatores juntos, né? Então, ela vai nomear isso de interseccionalidade. Por isso que esse termo foi cunhado por ela na década de 80, no final da década de 80, na verdade, e ele considera a raça, a classe, a sexualidade, a capacidade, a idade, a religião, a geografia e outros fatores que juntos influenciam a experiência e as oportunidades de cada pessoa no mundo. Esse conceito, ele não descreve apenas os aspectos que se cruzam na identidade de uma pessoa em particular, mas também descreve as forças de privilégio e opressão que se cruzam em uma determinada sociedade. Então, Crenshaw enxerga por trás dos sexos uma gama de outros fatores sociais que tornam um ser privilegiado ou oprimido. Até aqui tudo bem? Tô rápida? Posso seguir? Passa para mim, por favor, Milene. Pode ir de boa. E ela vai trazer essas forças, o que seriam essas forças de privilégio e opressão, né? Falando primeiramente da força de opressão, ela ocorre quando o poder não é distribuído igualmente. O grupo controla o seu poder para excluir sistematicamente outros grupos, criando vantagens injustas. No caso da opressão de gênero, podemos apontar o sexismo, o patriarcado, que são evidentes em tudo, desde a representação política até a diferença salarial ou de quem fala mais alto em uma reunião. No caso da opressão racial, isso assume a forma de racismo. Mas existem outras formas de opressão, que incluem o capacitismo, o colonialismo, o fascismo, enfim. Já o privilégio, né, ele é oriundo de grupos dominantes que exercem uma influência desproporcional sobre as decisões que estão sendo tomadas, excluindo identidades e perspectivas. Essa exclusão, ela geralmente não é intencional, vem da ignorância de estar no topo, que é descrita como o risco de privilégio. Esse fenômeno faz com que aqueles que ocupam posições mais privilegiadas não tenham referência para reconhecer a opressão no mundo. E essa falta de experiência limita a sua capacidade de identificar os problemas existentes, né, de imaginar possíveis soluções. Por isso a importância de dar vozes é diferente de dar vozes à diversidade. Por exemplo, se eu sofri racismo, como eu posso falar se eu não sofri racismo, como eu posso falar dessa experiência? Por isso que quando a gente fala de racismo, as autoras do livro Data Feminismo, eles vão trazer que é importante você colocar a voz de quem sofreu aquilo, né? Alguns privilégios podem impedir de falar de experiências, isso é importante entender, que os privilégios eles podem nos impedir de falar dessas experiências próprias de opressão, mas elas não podem impedir de educar, de falar sobre o racismo ou de qualquer outra desigualdade, de classe, de etnia, enfim. Unindo o feminismo e a interseccionalidade, chegamos ao feminismo de dados. Você passa para mim, por favor, Milênio? O feminismo de dados, o ponto de partida é algo que, na maioria das vezes, não é reconhecido nas ciências, a ciência de dados. O poder não é distribuído igualmente no mundo. O feminismo de dados trata do poder de quem o tem e de quem não tem, examinando desigualdades desse poder a partir de uma perspectiva interseccional. Então, por isso que é importante a gente entender o que é esse conceito de interseccionalidade. Porque no mundo contemporâneo que a gente vive hoje, os dados também são poder. Por isso é importante distribuir esses dados igualmente e mudá-los de acordo com o que a gente consegue. Quando falamos de olhar para a desigualdade desde uma perspectiva interseccional, significa entender diferentes formas de discriminação e opressão, a forma como elas se sobrepõem e interagem, essas diferenças, né? Não é olhar só para o sexo, olhar para a classe, para a etnia, ou qualquer outro falou, mas é olhar para ele e para o que pode estar por detrás dele, como foi o caso que nós vimos da história de Emma, né, da mãe negra que teve, vamos dizer, que teve o trabalho negado e teve também que lutar na justiça, e disso surgiu a interseccionalidade. Então, essa é a importância de você entender
a interseccionalidade atribuída ao feminismo. Você passa para mim, por favor? E falando de interseccionalidade, falando de poder, dessa má distribuição de poderes, a gente precisa entender quem são esses poderosos, né? Esses poderosos são os grupos que controlam as instituições de lei, de educação, de cultura, e usam seu poder para excluir sistematicamente outros grupos, enquanto dá ao próprio grupo vantagens injustas. Então, como a gente falou anteriormente, às vezes eles não percebem essas injustiças, porque eles não possuem aquelas experiências contra eles, mas isso também não dá o direito deles não lutarem, né, contra isso. O poder localizado faz com que o privilégio e a opressão sejam partes óbvias, inevitáveis da vida cotidiana, principalmente se a gente fala de mulheres, se a gente fala de pessoas de outras raças, concretizando um pouco mais, esses detentores do poder também são donos de empresa. Também são pessoas que a gente encontra, que a gente vê na rua que se sobrepõem, tenta se sobrepor a algum outro. Então, a gente vai entender um pouco mais para frente que o feminismo de dados, ele não é só para mulheres, né? Ele vai olhar para toda aquela classe marginalizada. Você passa para mim, por favor? E aqui eu trouxe um trecho de Nazi e da Klein, que elas falam justamente sobre isso. O feminismo de dados não é apenas sobre mulheres, precisa de mais de um gênero para ter desigualdade e mais de um gênero para trabalhar pela justiça. Também, o feminismo de dados não é apenas para as mulheres. Então, observem, a gente não está falando que é só para e sobre as mulheres, mas sim, a partir do conceito de interseccionalidade, ele traz toda uma gama, ele abre uma seção, né, vamos dizer assim, de outros olhares. Você avança para mim, Milene, por favor? Então, para quem é o feminismo de dados? Lembre-se, as feministas interseccionais entendem como a raça, a classe, a sexualidade, a capacidade, a idade, a religião, a geografia e outros fatores que juntos influenciam as experiências e as oportunidades de cada pessoa no mundo. Por isso, o feminismo de dados é uma forma de pensar sobre os dados, tanto em seus usos quanto em seus limites, que é informada pela experiência direta, por um compromisso com a ação e pelo pensamento feminista interseccional. O feminismo de dados é para todos, mas o seu foco especialmente nas comunidades marginalizadas, né, e nos grupos que sofrem desigualdades estruturais. Ele busca empoderar esses grupos ao desafiar as formas como os dados são coletados e analisados, com o objetivo de promover uma sociedade mais justa e equitativa. Para promover uma sociedade mais justa e equitativa, a gente precisa pensar em projetos, né, projetos que sejam feministas. E o que torna, né, um projeto feminista? Você passa para mim, por favor? A gente trouxe aqui, que na verdade a gente trouxe, mas ele está baseado no livro Data Feminismo de Klein e de Nasio, né? As 3 formas de tornar um projeto feminista, na verdade, os 3 requisitos. O primeiro é o conteúdo. Com o conteúdo, a gente desafia o poder através da escolha do tema. Por exemplo, se a gente apresentar um projeto que fala de estatísticas sobre disparidades salariais entre homens e mulheres, separando por raça ou outras identidades. A gente tem um conteúdo de um projeto feminista, de um projeto que desafia o poder, né? O projeto ele evidencia desigualdades econômicas e sociais enfrentadas por diferentes grupos de mulheres, mostrando como a interseccionalidade afeta a experiência de opressão. Então, a gente não vai estar falando só de diferença salarial entre homens e mulheres, mas a gente também vai estar falando de outros aspectos que estão por detrás dos sexos. O segundo é a forma.
desafia o poder mudando os registros estéticos ou sensoriais de comunicação de dados. Essa forma refere-se como a informação é apresentada. Foi de um único ponto de vista, apresenta uma variedade de perspectiva, né? Então, esse é um segundo ponto importante, e a gente parte para o terceiro, que seria o processo. O processo desafia o poder, construindo processos participativos e inclusivos de produção de conhecimento. Lembra que a gente falou de localização? Localização não, perdão. A gente falou de concentração de poder? O processo, ele descentraliza esse poder, considera como as decisões são tomadas, quem está envolvido e como o poder é distribuído ao longo do desenvolvimento e da execução desse projeto feminista. Então, são 3 pontos que são importantes. E aí, por fim, a gente tem aqui embaixo o que une esse amplo alcance do trabalho baseado em dados é o compromisso com a ação e o desejo de refazer o mundo, né? Nós vimos que os dados, hoje em dia, eles são muito importantes no mundo que nós vivemos. Então, refazer o mundo a partir dos dados. Você avança, Milene, para mim? E para finalizar esse conceito de feminismo de dados, nós trouxemos os 7 princípios, né? O primeiro seria examinar o poder, porque a gente examina o poder para ver como que ele opera no mundo, aquele primeiro olhar. O segundo seria desafiá-lo, desafiar as estruturas de poder desigual e trabalhar pela justiça. O terceiro seria elevar as emoções e as vivências. Quando a gente fala de elevar as emoções e as vivências, a gente fala de valorizar as múltiplas formas de conhecimento, incluindo conhecimento que emerge das diferentes vivências. Então, seria olhar para um pouco mais amplo, né? Repensar binarismos e hierarquias, abraçar o pluralismo, considerar o contexto, e aí, novamente, considerar o contexto. O feminismo de dados, ele afirma que os dados não são neutros ou objetivos, né? São produtos de relações sociais desiguais, e esse contexto é essencial para uma análise ética e precisa, porque não existe imparcialidade, não tem como a pessoa ser neutra numa posição. Quando ela dá, mesmo que ela acredite que está passando uma neutralidade, ela passa com as suas vivências, com a sua experiência, né? Então, o feminismo de dados ele vai trazer um pouco disso, de considerar o contexto, de abraçar o pluralismo, na ideia também de considerar as diferentes vozes. Mostrar, e por fim, seria o último, mostrar o trabalho, tornar o trabalho visível. O trabalho da ciência de dados, como um todo trabalho, ele é um trabalho de muitas mãos. O feminismo de dados torna um trabalho visível para que possa ser reconhecido e valorizado. Dentro desses 7 princípios, eu acho que a gente consegue entender um pouco também sobre como funciona o feminismo de dados. E aí a gente parte para uma parte que seria... Vamos encontrar esse feminismo de dados dentro da Wikipédia. E aí eu sigo com a Milene. Você passa, Milene, por favor, e aí já pode seguir. A gente decidiu fazer junto, né, esse trabalho de feminismo de dados e da Wikipédia, mesmo para mostrar como isso pode funcionar na prática, né? Então, eu trouxe aqui o estudo que eu estou fazendo, né, no mestrado, e então é isso, é a Wikipédia e os viés de gênero. Aí eu vou passar por esses 3 pontos. O que é a Wikipédia? O perfil dos editores, né, das pessoas que estão por trás disso, da Wikipédia, que estão ali publicando os verbetes, e o perfil das personalidades que são biografadas, ou seja, o outro lado. É sobre quem essas pessoas estão escrevendo, né? E o terceiro objetivo é fazer uma análise técnico-discursiva dos verbetes da Carolina Maria de Jesus na Wikipédia, para mostrar mesmo na prática uma análise assim, de um verbete da Wikipédia, né? Então, o que é a Wikipédia? A Wikipédia é uma plataforma digital e ela é uma enciclopédia online multilingüe de autoria colaborativa.
Ou seja, qualquer pessoa pode editar na Wikipédia. Ela é estruturada em torno de mais de 330 comunidades linguísticas, ou seja, ela não é estruturada por país, ela é estruturada por comunidade linguística. Então, por exemplo, o Brasil está dentro de uma comunidade lusófona, né, das pessoas que falam português. Então, dentro dessa comunidade, existem vários países, Portugal, Brasil, dentre outros. A Wikipédia conta com a colaboração de mais de 270 mil editores ativos em todo o mundo. Então, são muitos editores, né? E esses editores ativos são aqueles que estão ali presentes na Wikipédia e atuando, de fato, escrevendo verbetes ou editando, enfim, dentro de 30 dias. Então, são editores mesmo que atuam com frequência. A Wikipédia é a maior e mais popular obra de referência geral na internet. Ela reúne mais de 63 milhões de verbetes, está entre os 10 sites mais visitados do mundo e ela exerce, por ser uma obra de referência geral, né, na internet, ela exerce grande influência nos resultados de pesquisa do Google e nos sistemas que alimentam a inteligência artificial. E o que muda assim, da enciclopédia tradicional para a Wikipédia? Eu coloquei 3 pontos principais aqui, que é o modo de leitura, ou seja, antigamente o modo de leitura da enciclopédia era limitado, né? É limitado ao papel, e hoje em dia com a Wikipédia tem um espaço não linear e limitado em rede. Então, eu coloquei aqui um exemplo de como mudou, né? Que era assim, linear e aqui agora em rede, porque quando você entra em um verbete, você pode sair daquele para outro, de um link, enfim. Então, tem essa diferença de modo de leitura. O tempo de edição, publicação e consulta dos verbetes, que passa a ser muito mais rápido, né? E inclusive, esse prefixo wik, ele vem do havaiano, wik, que significa rápido, veloz. Então, esse é mesmo um dos objetivos da Wikipédia, ser uma plataforma digital de consulta rápida, publicação rápida e edição também. E o terceiro ponto é a autoria colaborativa, né, que é um ponto alto também que permite ampliar a comunidade de enciclopedistas e construir saberes deixa eu tirar aqui, a partir de diferentes pontos de vista. E aí eu destaco essa parte da autoria colaborativa, que é muito importante, né? Se antes a produção de saberes enciclopédicos estava restrita a uma parcela muito pequena da sociedade e, consequentemente, a um espaço limitado de leitura do mundo, com a Wikipédia, esse controle de dizer, ele é disponibilizado para todos, né? Ampliando o universo de coisas a saber e o modo como essas coisas são percebidas. Mas, por outro lado, apesar da Wikipédia ser para todos, todo mundo pode editar, não são todos que editam. Como a gente vai ver mais adiante, apesar de se intitular Enciclopédia Livre, onde todos podem editar, estudos mostram que o controle de dizer da plataforma é exercido majoritariamente por homens, mantendo um universo de coisas a saber ainda muito restrito a um viés masculino. Aí aqui a gente fez uma reunião dos estudos, né, que falam sobre a lacuna de gênero na Wikipédia, e aí fizemos essas 2 perguntas, né? Quem edita os verbetes da Wikipédia? Então, os estudos dizem que cerca de 80% dos editores da Wikipédia são do gênero masculino. E aí, por outro lado, a gente fez um levantamento de quem são as personalidades biografadas na Wikipédia. Ou seja, a Wikipédia tem diversas biografias, né, de personalidades diferentes. E
os estudos dizem que mais de 80% das biografias são de personalidades do gênero masculino também. Aqui eu coloquei um perfil dos editores da Wikipédia, fazendo uma comparação da comunidade global, ou seja, que engloba todas as comunidades linguísticas da Wikipédia, e da comunidade lusófona. Aí a gente pode ver que o gênero dos editores, 80% são homens, a faixa etária, 40% estão dentro dessa faixa etária de 18 e 34 anos, ou seja, jovens. A escolaridade, 82% apresentam pelo menos um ensino superior completo. Isso, né, na comunidade global. E aqui, na comunidade lusófona, a gente pode ver que ainda tem muito mais homens, né, do que... Ainda é maior a quantidade de homens do que mulheres. A faixa etária também é um pouco maior e a escolaridade dos editores é um pouco menor. Aqui, em relação às biografias sobre homens e mulheres na Wikipédia, eu coloquei aqui o idioma inglês, que é o mais editado na Wikipédia. Aqui eu botei a quantidade de usuários ativos. A comunidade de língua inglesa é o que mais tem usuários ativos. Está em primeiro lugar. Tem mais de 133 mil usuários ativos. E o Brasil não, a comunidade de língua portuguesa está em sétimo lugar, que tem 7.932 usuários ativos, ou seja, quase 8 mil, né? Então, a gente pode ver que do primeiro lugar para o sétimo lugar é uma diferença gritante, assim. A comunidade inglesa realmente é muito maior que todas as outras. O segundo lugar, eu acho que é a comunidade do alemão, que tem 17 mil, alguma coisa assim. Então, realmente, a comunidade inglesa domina a Wikipédia. Aí aqui eu coloquei, só para comparação, né, total de biografias em língua inglesa e o total em língua portuguesa. E aqui, biografias sobre homens em língua inglesa e homens em língua portuguesa. Aí a gente pode ver que quase não muda assim, o percentual. É realmente essa média de 80% de biografias sobre homem e 20% de biografias sobre mulheres, uma diferença bem grande. Então, os estudos mostram que essa natureza dupla, né, essa dupla lacuna de participação e de conteúdo é resultado de uma tendência que os indivíduos têm de se associarem a grupos semelhantes aos seus. Então, no caso da Wikipédia, os editores teriam uma maior tendência a criar verbetes sobre pessoas do mesmo perfil, ou seja, homens brancos do norte global. Mas alguns projetos dentro da Wikipédia a Wikipédia tem percebido isso e tem criado alguns projetos com o objetivo de mudar esse cenário, né? Que é esse projeto de Women in Red, que é para incentivar as pessoas a escreverem biografias sobre mulheres na Wikipédia, que tem aumentado um pouquinho assim, o número de biografias. E também as editatonas, né, que inclusive teve uma em junho desse ano, né, que a gente editou alguns verbetes sobre mulheres, a gente criou outros verbetes também. Então, existem projetos nesse sentido, de aumentar tanto a quantidade de editores mulheres, como biografias sobre mulheres. Aí aqui eu coloquei um exemplo de análise de verbete da Carolina Maria de Jesus, e foi dividido em 3 partes, né? Essa análise foi dividida em 3 partes. A análise de visitas, que analisa a distribuição dos verbetes sobre Carolina Maria de Jesus em diferentes comunidades discursivas e o número de visitas que cada um desses verbetes recebeu nesse período que a plataforma disponibilizou, de 2015 a 2024. A segunda parte é a análise discursiva, que analisa o conteúdo lexical dos verbetes em língua inglesa e em língua portuguesa, que são os que mais recebem visitas, a gente vai ver mais adiante.
e análise tecnodiscursiva desses verbetes. A terceira parte vai ser uma análise sobre a classificação desses dois verbetes, né, inglês e português, em categorias temáticas dentro da plataforma, que eu vou explicar mais adiante. Então, aqui, por esse gráfico que a gente conseguiu fazer com o Wolfram Matemática, a gente conseguiu gerar esse dado aqui, esse gráfico, e aí a gente pode ver que os verbetes da Carolina Maria de Jesus, existem 13 verbetes, né? Cada um em uma comunidade linguística. E aqui a gente já pode ver que em inglês, que é esse azulzinho, e em português, que é o vermelho, são os que mais têm visitas, né? E aí a gente pode ver, inclusive, que até 2020 era inclusive o verbete de inglês que recebia mais visitas. Inclusive, ele foi criado antes do verbete em português, apesar de Carolina Maria de Jesus ser brasileira, né? E aqui, aí a gente pode ver que aqui em 2020, o verbete em português começa a receber mais visitas. E isso aconteceu devido a um projeto da Companhia das Letras, que anunciou que ia criar um projeto para publicar toda a obra de Carolina Maria de Jesus. E aí eles começaram a publicar diversos livros da Carolina Maria de Jesus, e os picos aqui são os anos, né, o período em que esses livros foram lançados. Por isso que tem esses picos de visitas aqui. Na análise discursiva dos dois verbetes, tanto em português como em inglês, a gente fez uma nuvem de palavras para cada verbete. Aqui, esse primeiro foi o verbete em português. Essas palavras maiores são as que foram mais encontradas com mais frequência no verbete, né? Então, a gente pode perceber que tiveram várias palavras. Carolina, Maria, Despejo, que foi o primeiro livro dela, né, publicado em 1960, O Quarto Despejo. Escritora, publicação, livro, ou seja, tem algumas palavras que aparecem mais nesse âmbito profissional dela, né? Aqui no verbete em inglês, a gente vê que tem aqui o nome dela, livro, mãe, Vera, que é a filha dela, né? Vida, diário, favela, crianças. E a gente pode ver que já tem algumas coisas, algumas palavras mais voltadas para a parte pessoal, um pouco profissional, mas eu acho que tem essa diferença, assim. Eu vejo um pouco essa diferença, que aqui tem esse verbete em inglês é mais voltado para o lado pessoal da vida dela. E aí, fazendo uma análise do verbete em si, em inglês e português, eu tirei um trechinho da primeira linha, né, das duas primeiras linhas do verbete em português e do verbete em inglês. Aí no verbete em português, fala que ela foi uma escritora, compositora, cantora e poetisa brasileira. Já no verbete em inglês, fala que ela era uma brasileira da periferia e memorialista, apenas. Não fala sobre ela ser escritora, compositora, cantora. Essa produção, a produção intelectual dela no verbete em inglês é muito mais restrita. Então, eu destaco esse trechinho aqui de que esse movimento de esquecimento, que se inscreve na materialidade dos processos de produção de sentido da comunidade discursiva de língua inglesa, nos oferecem pistas sobre os atores sociais que estariam ou não legitimados por essa comunidade, né? Comunidade inglesa, para estarem inscritos em determinados espaços, pois assim como o dito, o não dito, ele também importa, né, para a análise do discurso. E como
como a Ana também já tinha comentado sobre isso, que ela fala sobre o silêncio também é discurso, né? O esquecimento também é discurso. Então, para concluir essa segunda parte, sendo uma mulher negra e moradora de favela no Brasil, Carolina faz parte de um grupo historicamente minorizado. E, apesar de ter publicado, além do seu diário, romances, poesias e letras de música, ela não é legitimada como escritora, poeta e compositora na comunidade de língua inglesa. Apesar dos dois verbetes estarem isentos de neutralidade, visto que os sujeitos não são neutros, como a Lawane tinha comentado também, e cada um fala de um ponto de vista, as práticas discursivas da comunidade de língua inglesa parecem apresentar uma visão mais múltipla da autora, pois no verbete em português, há uma seção sobre biografia, né, sobre a vida dela, mas também tem outras partes que falam sobre as conquistas da escritora, sobre seu reconhecimento internacional, enfim. Ele pega essas duas partes, tanto profissional quanto pessoal. E, por fim, a terceira análise de categorização, eu trouxe aqui as categorias em que o verbete da Carolina Maria de Jesus é inserido na Wikipédia. Então, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, existem 10 categorias para cada um. Aí a gente pode ver que existem algumas categorias genéricas, por exemplo, de nascimento, né? De morte, de onde a pessoa nasceu, de onde ela escreveu, que aqui está Minas Gerais, na de língua inglesa também está escritores de São Paulo, enfim, tem umas categorias bem genéricas. Mas tem outras categorias que reforçam questões de gênero, raça e etnia de grupos que são historicamente oprimidos. Aí também existe esse duplo efeito dessa categoria, né? Que se, por um lado, essas categorias, como, por exemplo, escritoras do Brasil, ou então, em inglês, Afro-Brazilian Writers, ou Women Diarists. Então, essas categorias que reforçam, né, essas questões, por um lado, elas podem reiterar uma hierarquia branca heteronormativa, colocando os homens brancos no centro e as mulheres negras na margem, estabelecendo esse padrão, né, de centro e periferia. Mas, por outro lado, essas categorias também podem ser uma resposta à invisibilização histórica das mulheres negras da literatura, né, destacando suas contribuições. Aí, por fim, nas considerações finais, eu trouxe esses 2 trechinhos aqui para concluir, do Felipe Esteves, que ele fala que nenhum registro impresso ou virtual é capaz de dar conta de como o real invade as vidas humanas, tampouco de explicar a forma como vários aspectos da experiência social se desenrolam. E aí, no caso da Wikipédia, né, os verbetes, eles podem se apresentar como aparentemente neutros, que inclusive é uma diretriz da plataforma, né? Um dos princípios é o da neutralidade, teoricamente. E aí eles tentam fazer com que você produza um distanciamento do texto, que a gente sabe que não é possível, né? Como a Lawane tinha comentado. No entanto, os discursos são construídos a partir da correlação entre o texto e o entorno sócio-histórico. Portanto, precisamos promover deslocamentos e problematizar aspectos que são neutralizados em seus usos comuns. Então, é isso. Essas são as referências. Isso. Obrigada. A gente deixa aberto para ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente discutir um pouco mais. Eu
eu acho que podíamos propor um pouco de ver o que o pessoal pensa, né, sobre feminismo, sobre a Wikipédia, alguma pergunta aberta, né, para que as pessoas possam falar o que acham, qual era a ideia que tinham da Wikipédia, se isso era isso que pensavam, quais são as ideias sobre a Wikipédia, sobre o feminismo também, né? Sim. Porque feminismo não é uma palavra aceita em qualquer âmbito, enfim. Pode falar, Lawane. Sim, não, é super válido, né, essa pergunta, até mesmo perguntar se as pessoas acessam a Wikipédia e quando acessam, o que acessam, qual é a busca de informação que vem, né? Isso. Tem alguém que queira falar sobre acesso, se usam, como usam e para que usam a Wikipédia? Na verdade, o que vocês pensam assim sobre o Wikipédia agora com essa questão da inteligência artificial? Como é que isso vai ficar, né? Eu acho que, por exemplo, eu não procuro nada no Wikipédia há muito tempo. Vocês acham que isso tende a diminuir, né? Ou não? Peraí, Leonardo, explica um pouquinho, por que você não procura? Por que você procurava que antes? Sim, não, é porque, por exemplo, quando né, começou essa coisa da popularização do Wikipedia, todo mundo ia lá, procurava informação da maneira, como foi dito até aí, rápida, né? Você quer saber rápido sobre, sei lá, um diretor de cinema. Você jogava o nome no Google, aparecia lá o Wikipedia, a pessoa lá já tinha umas informações, né, iniciais sobre aquele diretor, básico, né? Hoje em dia, com as inteligências artificiais, as pessoas não vão jogar de procurar direto nas inteligências artificiais ao invés de procurar no Wikipedia. Ou seja, se você quer saber sobre alguma coisa, você pergunta ao ChatGPT. Tipo isso. Entendi. Ok, boa. Então, se a referência, digamos, agora mudou, em lugar de ser a Isso, Wikipédia, é o ChatGPT, essa seria a questão. isso. Você usa o ChatGPT, Leonardo? Uso. Eu Para acho que esse assim, tipo de coisa, para coisas de referência, informações sobre o mundo. Tipo assim, o motivo que eu usava antes do Wikipedia, eu jogo já no chat GPT. Legal. eu entendo a sua pergunta, mas talvez eu não saiba responder. Talvez Milene possa assumir e ver se tem uma resposta para isso. Porém, como a Milene apresentou, o chat GPT, ou melhor, a inteligência artificial num todo, ela usa de conteúdo, em grande parte, da Wikipédia. Então, a Wikipédia, ela acaba sendo um pouco do abastecimento da inteligência artificial. Talvez a gente possa substituir essa fonte de primeira busca, mas essa primeira busca utiliza do recurso da Wikipédia, que a gente não pode deixar de continuar abastecendo, né? Então, não sei te dizer, sinceramente, se a Wikipédia sofreu algum impacto de buscas, né, com relação ao chat GPT e tudo mais, mas tem esse viés de que, tudo bem, a gente pode substituir, mas não dá para a gente eliminar a Wikipédia, porque é a base de dados, é a grande parte da base de dados da inteligência artificial. Não, sim. De fato, as inteligências artificiais elas vão puxar os dados de um monte de coisa, inclusive do Wikipedia. Isso não anula. Só que, assim, como você mesmo disse, até melhor do que eu, é a questão da busca direta pelo Wikipedia, ela, de repente, deve ter caído, né? É isso que eu quero dizer. A busca como fonte primária, o Wikipedia. Porque se você botar lá no chat GPT, você botar as referências, vai aparecer um monte de referência. Muita coisa, uma das referências vai ser o Wikipedia, mas não é a busca primária, né? Pelo que eu tenho entendido, assim, inclusive da aula da Juliana, né, que ela deu na Editatona,
ela falou sobre isso, né? Que a Wikipédia, que a inteligência artificial, ela é alimentada pela Wikipédia, e a Wikipédia tem se tornado uma fonte de referência confiável, mais confiável do que ela já foi. Porque para você editar um verbete na internet não é uma coisa simples. Eu pensava que era muito mais simples antes de aprender. E assim, você passa por uma aprovação por pares, você, enfim, tem vários critérios, pré-requisitos para você fazer um verbete, né? Então, e tem isso também que a Lawane falou, que ela é uma fonte, né, do ChatGPT. É uma das fontes. Eu Na tenho uma pergunta. verdade, a versão do ChatGPT, de muitas das versões que a gente usa do ChatGPT, eles pegam dados da Wikipédia que são de até 2021. E, além disso, está a questão da alucinação. Não sei se alguma vez isso já aconteceu com você, Leonardo, mas se você confere, às vezes isso já me aconteceu muitas vezes, que as referências não são reais, aqui dadas pelo ChatGPT. Ele alucina. Isso é um fenômeno muito comum, porque não é uma fonte de referência, na verdade. É um chatbot, né? Não, inclusive, é só um exemplo mesmo. É que eu acho que eu até comentei da outra vez que eu estava procurando sobre análise cartográfica do discurso e joguei no chat GPT para ver o que ele me falava. E aí ele deu a definição dele lá e no final ele colocou como referência o livro Análise Cartográfica do Discurso, de autoria de Annie Orlandi, que não é, né? Que a gente sabe. Não, e não só isso, também as referências, se você quer, eu pedi, por exemplo, em vários, não só no ChatGPT, referências da Wikipédia, com o link da Wikipédia, ele alucina e dá artigos de Wikipédia que não existem. Ou seja, como referência, na verdade, como assim, para o estudo acadêmico, a gente não deveria confiar, porque ele não traz referências bibliográficas de fato existentes como a gente precisa para o estudo acadêmico. A gente até pode usar para ajudar na escrita, mas não são fontes realmente existentes. Pelo menos a gente pretende citar fontes realmente existentes. Aí, se a gente habilita a ideia de citar fontes inexistentes, alucinadas, aí sim podemos citar. Tá? Júlia estava, e eu acho que Cláudio está querendo falar. A Júlia pode ir primeiro, tudo bem. Sobre isso, realmente tem muita gente que utiliza do ChatGPT como ferramenta de pesquisa, mas tem o que a Alejandra falou, do requisito da alucinação, de fato, coisas que, em teoria, você, mesmo assim, tendo várias fontes de informação, ele consegue alucinar mesmo assim. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho sobre BRICS e ele alucinou nome de tratado, nome de coisa, só que eu já tinha lido sobre, então eu sabia que realmente era uma informação falsa. Mas também, realmente, vocês podem usar o chat e, enfim, e pesquisar em outros lugares. Só que eu acho que a Wikipédia não abaixou, porque quando a gente tem uma pergunta específica em mente, ok, o chat GPT pode ser útil. Só que se a gente só quer saber mais sobre algo, a Wikipédia ainda é a primeira ferramenta de pesquisa. Você procura o nome da pessoa e aí vai aparecer lá. Não acho que uma pessoa geralmente costuma abrir o chat GPT para procurar sobre quem é alguém, porque, enfim, não tem imagem, não tem o que do hiperlink que você consegue clicar para ver que é uma definição de alguma coisa que a pessoa já fez, ou uma obra, enfim. Então, acho que certos assuntos a Wikipédia ainda é bem utilizada. Legal, obrigada. Um exercício bom, antes de dar a palavra para o Cláudio, é pedir ao ChatGPT que fale de um tema que a gente sabe, como fez a Milene. Um tema que a gente domina. Então, aí a gente vê exatamente como é que funciona, né? Que tipo de informação ele vai dar sobre um tema que a gente domina, não é? Cláudia, pode falar. Eu vou falar uma coisa aqui, assim, não tem nenhum dado estatístico sobre isso. As pessoas que eu conheço, tanto as que estudam como a gente, que pesquisam em fontes confiáveis, em geral, vão no Google e para o Google, no browser do Google. O Google, então, lista uma série de informações, entre elas, a primeira, no caso, é a Wikipédia, geralmente. Então, ali, a gente vai para a Wikipédia porque é. Mas, assim, quanto a confiar ou não, vai de cada um. E também do tema que você está sendo abordado. Mas
tanto eu como as pessoas que eu conheço que não são da academia, em geral, vão no Google, digitam lá e aparece. As primeiras que aparecem ali são do Wikipedia, em geral, ou então outras fontes mais comuns. Recorrer ao ChatGPT é uma operação individual de cada pessoa. Eu não vejo isso acontecer muito, mesmo porque as pessoas não confiam tanto, né? Essa ideia de estar alimentando no dia a dia ainda está muito incipiente, então acho que não funciona muito. Mas assim, essa informação que eu estou dando para vocês é informação só de observação, não tem nenhum dado estatístico. Quando a Lawane e a Milene apresentam assim, essa pesquisa e usam como exemplo a Carolina e também outras indicações com os idiomas que aparece informação, quantidade de personalidades por gênero, essa coisa assim, você vê que elas aprofundaram o tipo de pesquisa. Talvez se fosse perguntar isso ao ChatGPT, não sei o que viria pela tona, mas assim, e uma coisa também que vocês citaram agora há pouco, assim, que aos pouquinhos a Wikipédia foi ficando mais confiável. Eu, em geral, duvidava de tudo. Qual a fonte? A Wikipédia já desconfiava. Então, assim, eu não uso como minha fonte primordial de pesquisa. As pessoas, em geral, fazem isso. Mas, assim, para coisas mais amenas. Se você fazer um trabalho para faculdade, uma graduação, na pós, você não vai se limitar ao que está ali. Eu sei que você encontra alguma coisa que te leve para outro caminho, né? E nessa ideia da não linearidade, acho que a Wikipédia te mostra caminhos que são interessantes. Mas, assim, é só um achismo, não tem um dado estatístico para dizer que assim acontece. Essa parte de não confiar, né, como primeira informação na Wikipédia, é algo que eu acho que não parte só de você, mas parte de muitos. Eu, antes de conhecer, né, a Wikipédia e todo o por trás dela, eu sempre... A minha primeira visão era... a que vem dos professores, não confiem na Wikipédia. Ao fazer buscas, não busquem na Wikipédia, porque é uma fonte editável por qualquer um, e as pessoas podem colocar lá qualquer informação. Mas quando a gente participou do evento de Editatona que foi promovido pelo laboratório, nós percebemos que a Wikipédia, ela claro, foi evoluindo. Isso quando eu falo para vocês da minha referência de professor, falar em não confiar, tem aí uns 10 anos, né, assim, 15 anos talvez. E ao longo desse processo, a Wikipédia evoluiu. Uma coisa que eu achei super interessante é que quando você vai fazer a edição de um verbete, colocar uma informação, você precisa colocar uma referência. Não sei se vocês já viram, mas o verbete ele tem sempre linkzinhos azuis, né? Aquilo ali são os hiperlinks que levam a outras informações. Então, são todos bem referenciados. E quando a gente coloca uma informação que não é referenciada, e claro, quando eu estou falando de referência aqui, vai da perspectiva de quem está escrevendo. Se a pessoa considera uma revista, é uma informação de referência aceita. Pode ser um livro também. Muitas coisas podem ser uma referência, tá? Mas a Wikipédia sempre pede que aquela informação tenha uma referência. Quanto mais referência um verbete tem, mais fácil dele ser mantido, né? Porque se a gente coloca informações com poucas referências, corre o risco dele ser derrubado. Então, é muito interessante, mas a visão que a população, que a sociedade, no geral, tem para com a Wikipédia, eu acho que é diferente dos países de língua inglesa, porque lá a Wikipédia parece que é mais acessada do que aqui, né? Então, eu entendo a sua perspectiva de não é uma fonte tão confiável, porque, de fato, isso é uma bagagem que a gente traz de muito tempo, que a Wikipédia não seria uma fonte confiável. Mas, aos pouquinhos, a gente viu que a Wikipédia mudou, tem muitas coisas por detrás que faz com que ela seja, assim, em grande parte confiável. Claro que a gente também não pode falar que você vai embasar todo um trabalho acadêmico na Wikipédia, né? Porque ele exige mais, é um espaço que demanda mais referências. E eu acho também interessante pensar na Wikipédia como um reflexo da sociedade mesmo, né? Assim, tanto essa coisa de ter poucas biografias sobre mulheres, por exemplo, isso não é só da Wikipédia, isso é geral. Outro dia eu estava procurando, inclusive, tem aquele filme que vai lançar, né, do Ainda Estou Aqui, que vai ser com a Fernanda Torres, está todo mundo falando. Aí eu queria saber se aquela pessoa, porque é sobre uma mulher, né? Sobre Eunice Paiva. Eunice Paiva. Eu queria saber se tinha uma biografia, que agora eu fico toda hora vendo coisas na Wikipédia.
Eu queria saber se tinha uma biografia sobre ela, e não tem. Mas daqui a pouco vai ter, por causa desse filme, pode ter certeza. A do Rubens Paiva, que é o marido, tem bastante coisa, né? Mas assim, acho que a ideia de você... É cultural mesmo, infelizmente. Não entendi, Cláudio. Tem bastante coisa de quê? Não, do Rubens Paiva tem. E também do filho dela, no caso, que é o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor, né? Que é um escritor famoso, né? Dos dois tem, dela não tem. Então... Os dados que a Melanie trouxe, eles são bem reais, né? A gente encontra mais verbetes do gênero masculino do que do gênero feminino. E talvez possa ser que o verbete dela venha a aparecer por conta dessa aparição que vai ter toda aí, por conta dessa movimentação do filme, né? E, na verdade, grande parte dos verbetes femininos, eles surgem assim. No gráfico que ela mostrou, a Maria de Jesus, ela teve os seus picos em pontos que foram comunicados na sociedade, que foram mais de grande visualização, né? Enquanto que, resumindo, sempre precisa de alguma coisa para que as mulheres tenham os seus acessos aos verbetes, para que eles sejam mais acessados ou até criados. Mostrou que eu acho bem interessante, que mostrou essa relação com o mercado literário. Ou seja, se há muitas edições, né, se há edições de livros, então isso levanta o perfil, né? Então, isso que, na verdade, a Milene já vem pesquisando, que já estava pesquisando no ano passado, ou seja, a relação entre as plataformas digitais e o mercado literário. Sobre essa desconfiança que estamos conversando aqui, Cláudio mencionou, eu acho que é muito sintomático também da academia, né? Que tem desconfiança pelo que não seja legitimado por ela mesma, né? Lógico, o campo intelectual é a dinâmica que Bourdieu, né, já estudou do campo intelectual. Por isso, o campo intelectual desenvolve um vocabulário próprio, né? Você tem que estudar medicina para ser médico e entender esse vocabulário. Você tem que estudar, então, esse vocabulário e essa forma de referência é o caracteriza o pertencimento ao campo. Então, é lógico e totalmente sintomático que o campo acadêmico fale, não vou reconhecer e legitimar por sim uma plataforma que não tem meus padrões de entrada, né? Que eu não deixei entrar lá. Então é normal, é totalmente sintomático e normal, me parece, do próprio campo intelectual, porque senão qual seria o sentido, ou seja, qual seria o valor de um diploma acadêmico? Qualquer pessoa, só por ler um artigo de Wikipédia, então vai conhecer aquilo que a pessoa Não, então me parece normal isso, mas não significa que a gente não possa estudar a Wikipédia como uma forma, como um espaço interessante de diálogo, pelo menos que me parece interessante como espaço em que o público geral entende como um espaço de conhecimento e, ao mesmo tempo, ele, pelas dinâmicas que Lawane relatou, se vale também do discurso acadêmico, da ideia do conhecimento acadêmico, porque se você vê, né, nas referências, não sempre, mas em muitos casos, por exemplo, essa é uma outra, né, pesquisa que seria interessante de fazer, no caso da Carolina, por exemplo, quais são as citações incluídas no verbete? Quais referências? Quantas referências são acadêmicas? Quanto são fontes acadêmicas de mulheres, de homens, de mulheres negras? Quantos terá de referência esse lugar da academia, na verdade? Porque é um espaço de diálogo com a academia, inclusive com essa postura, digamos, da academia de falar, não, aquilo não é legitimado por mim, né? Não, eu acho assim, que Leonardo quer falar. Um pouco do que o Cláudio falou também, esse preconceito sobre a Wikipédia fomentado na academia e tal, mas já acontecia com o Google também, né? O pessoal falava, você viu aonde isso veio no Google, né? Então, com toda a ferramenta de pesquisa, sempre teve esse tipo de preconceito. Só que o meu ponto sobre essa mudança das pessoas, do poder ocorrer ou não, eu não sei como está. Era uma pergunta mesmo para saber se as meninas tinham alguma informação sobre isso. E
olhando para frente, se isso vai mudar, é porque assim, tem vários tipos de pesquisador. Por exemplo, você vai fazer um trabalho acadêmico, você vai ter um cuidado muito maior, você vai consultar todo tipo de fonte, inclusive o ChatGPT, o Wikipedia, mas você, se tiver um conhecimento, você vai fazer um filtro, né? Como a Alejandra falou, você vê que as referências vão ter ali as alucinações e tal, você vai fazer um baita pente fino de um monte de coisa e cruzar informação. Mas a pessoa, o normal, que está ali só querendo saber um pouco mais sobre aquilo, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Então, a exigência dela vai ser muito menor. Ela só quer saber quem é a diretora do filme, né? Então, pode ser que, por conta da febre das inteligências artificiais, está se tornando algo popular. Tudo bem que as melhores versões são pagas, né? Isso também a gente não comentou. As melhores versões são pagas e o valor é em dólar, né? Então o pessoal às vezes usa só a versão 0800, né? Daí tem um outro problema. Pode jogar ali e simplesmente, tá aqui, eu vi no chat GPT. Era só essa a minha questão. E uma outra coisa, sobre a quantidade de biografias, né, de mulheres ser bem menor no Wikipedia. Vocês acham que isso de fato é meramente, sei lá, não digo um preconceito, uma má vontade, né? Mas falta de informação ou falta de interesse de explorar, por exemplo, a vida de personagens femininos, por achar que não vai gerar algum tipo de interesse, então você vai no que já está consolidado. Então, sei lá, não vou fazer um filme sobre uma personagem feminina, sei lá, de 200 anos atrás, porque eu já tenho, sei lá, 57 homens que já são, tipo, populares de alguma forma, então eu vou explorar aquele tipo de biografia que já está no consciente coletivo. Não acho que tem um pouco disso também? Da audiência, de você buscar simplesmente a audiência, não necessariamente seja um problema de gênero, mas de mercado. Tipo, mulher não, o homem vende mais. Tipo isso, dá para entender mais ou menos? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos ver o que a Lawane e a Milene pensaram. Quer começar, Milene? Não, eu não acho que é uma questão de má vontade, nada disso. Eu acho que é uma questão cultural mesmo, assim. Eu acho que a gente pode fazer um exercício, por exemplo. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo um exercício sobre isso. Quantos autores, quantos escritores, quantas escritoras, né, mulheres, você tem na sua estante? Quantas pessoas, quantos cantores, cantoras você escuta? Dentro disso, você escuta mais mulheres, você escuta mais homens? Eu acho que a gente sempre tem que ficar fazendo um exercício desse tipo, porque ninguém está imune ao que acontece, assim, a questão cultural. Então, acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo e se questionar em relação a essas coisas. Eu diria, para complementar, eu diria que tem um pouco da identificação, né? Como a maioria dos escritores, como a Milene trouxe para a gente, são homens, né? Eles acabam se identificando mais com esse gênero. Então, para escrever, eles acabam escrevendo mais sobre homens. Não sei se teria essa questão de mercado. Acho que talvez possa ser algo para a gente ir um pouco mais a fundo e verificar se existe essa questão também. Mas eu ficaria muito com a identificação, né? Uma coisa que eu estava refletindo esses dias, quando a gente encontra um nome de referência, vamos pensar assim no nome em inglês, né? A gente sempre vê referências com nomes, com sobrenomes, vamos dizer assim.
E se a gente não sabe se aquela pessoa é homem ou mulher, a gente tende a dizer que é um homem. A gente fala ele, tal, tal, tal. Né? Eu já vi isso acontecer em uma apresentação. A pessoa estava falando de uma referência de uma mulher e ela se referiu como se fosse um homem. Então, eu acho que são muitos fatores de identificação mesmo que fazem com que o gênero masculino se sobreponha em alguns ambientes. E as feministas de dados, elas estão justamente tentando diminuir essa desigualdade. Né? A gente vai em busca de uma equidade. E quando a gente fala de uma equidade, a gente não está falando somente de gêneros. Eu não tenho os dados específicos, mas de repente nós temos dentro das mulheres, da parte de mulheres, a gente tem quantas mulheres são brancas ou quantas mulheres são negras. Eu não tenho esses dados para te apresentar, mas o que eu quero dizer com relação a isso é que, independente do mercado, a gente tem que ir em busca de uma equidade, né? E não só seguir o fluxo do mercado. Então, se eu tenho mais homens, a gente vai ver o porquê que aquilo acontece, a gente vai fazer o porquê, por exemplo, qual é o nome da personagem do filme, por que que ela não tem e por que que o marido tem, né? Então, eu te responderia um pouco com isso. Não sei se eu te respondi totalmente, mas eu diria isso, talvez seja a identificação. A Lawane me fez lembrar também que eu trabalho com tradução, né? E tem uma palavra, por exemplo, nurse, que é enfermeiro ou enfermeira, né? Você pode traduzir como um dos dois. Mas o que a gente pensa que é nurse? É enfermeira, porque é o estereótipo de profissionais do cuidado. Sim. São mulheres, professores são mulheres. Então, assim, é isso. Na última semana, inclusive, né, no seminário, no IPEC Simpósio também, a palestrante Márcia Rangel, ela falou sobre isso, né? E ela fala assim, a medicina, no caso, tem mais prestígio e, em geral, as famílias dos homens fazem medicina e você falou assim, coisa da ideia, quando é enfermeira, uma enfermagem, que também é uma faculdade de graduação tão importante quanto, né? É ocupada mais por mulheres. É culturalmente isso. Você não é pouco, não sei se você falou um dos slides, falou assim, que a questão é que isso nem sequer é reconhecido como ciência de dados. Ele não vê nisso um problema, então não tem como você tentar mudar de uma vez só, porque eles sequer reconhecem isso. É uma coisa que está nascendo agora. A gente, ela, na Márcia falou na palestra dela que assim, até você levantar dados sobre gênero, sobre etnia, sobre raças, os próprios as instituições de fomento e tudo mais não fornecem esses dados. É a informação que elas têm internamente, mas não divulgam. Então você vai procurar no banco de dados para saber quantos homens são pesquisadores, quantos são professores, quanto atuam ali. Essa informação não é tão divulgada. Então, assim, a gente poder avançar nesse tipo de aspecto e melhorar a informação, ainda tem muito que evoluir. Mas, assim, o mundo, uma parte da história é um mundo patriarcal e machista. Eu fico muito feliz por um grupo aqui, acho que só tem eu e o Leonardo no momento, né? Predominantemente feito por mulheres e vejo quanto está crescendo, quanto está mudando, quanto vocês estão se empenhando em reeducar a gente, que fomos criados numa cultura patriarcal e machista e a gente tem que se readequar a esse mundo. Acho que assim que as coisas vão mudar, mais verbetes, mulheres vão aparecer, mais espaço vai ser dado para cada um, porque eu acho que é um caminho sem volta. O meu ponto que eu citei do mercado, né, e aqui também sem nenhum tipo de estatística para poder argumentar, é porque se as pessoas chegarem a um... Provavelmente, quando a pessoa vai lançar algo e tal, eles têm essas estatísticas, né? É difícil você chegar para um indivíduo que ele quer lucrar com aquilo e você falar, não, foca nisso aqui por conta da diversidade. E o cara ignorar o mercado, o bolso. Falei, pô, mas se eu fizer aqui, eu vou ganhar mais. Então, assim, eu acho muito improvável que isso mude simplesmente pela diversidade ou pela inclusão. O que vai mandar vai ser sempre o mercado. Eu acho que
eu acho que eu vou reforçar um pouco do que estava... Um dos pilares, vamos dizer assim, do feminismo de dados, né? É lutar contra o poder. Então, se o poder está no dinheiro, a gente tem que ir nessa luta contra o mercado, contra o dinheiro. O que torna, no caso aí, os homens serem mais vendidos do que as mulheres? Se o que vendem não são os homens ou as mulheres, mas são as histórias. Mas eu entendo o seu ponto, é válido. Sim, não, eu entendo. Mas é justamente a nossa luta, né? É justamente desafiar esse poder. Entendeu? Sim, é uma luta ingrata, né? Mas é uma luta. E eu acho que é por isso que é tão importante as mulheres ocuparem cargos de poder e, enfim, conquistar sua independência financeira, porque a partir do momento que as mulheres tiverem muito mais poder aquisitivo para dizer o que é bom, como os homens dizem o que é bom hoje em dia, né, para o mercado, aí as coisas vão começar a mudar também. Vai ficar mais diverso. Sim. Eu acho que é pensar naquilo, né? O feminismo de dados, ele não é só para mulheres. Ele pode ser uma luta batalhada também por vocês. Não somos só nós, mulheres, que vamos por mulheres, mas vocês olharem, sei lá, num trabalho que vocês façam, porque por mais que acho que o Leonardo, quando você consulta o chat GPT e tal, mesmo quando você fazer uma referência de um trabalho, pensa aí num trabalho acadêmico, será que você busca referências que são femininas, que são importantes para o seu trabalho? Eu acho que a gente tem que pensar a todo momento, né? Eu estou indo para as referências só de homens. Acho que foi a Ana, né, que comentou sobre isso. Alguém comentou sobre isso, que fez um trabalho e, perdão, Ana, se não foi você, mas que fez um trabalho e depois olhou para as referências, viu que tinha muitas referências de homens e aí foi buscar umas referências femininas, né? Porque a gente vive uma luta constante de lutar contra o poder, mas eu reforço que não é uma luta só feminina, não é uma luta de mulheres só para mulheres e sobre mulheres, mas que é uma luta de toda aquele grupo que é marginalizado, né? Sim, e não é só também, porque acontece muito de que as mulheres simplesmente acabam ficando, ou pelo menos aderindo aos valores hegemônicos. Muitas mulheres depois não reconhecem essa luta ou falam, não é comigo, não tem nada a ver com, né? E então, na verdade, tanto homens quanto mulheres podem ficar, digamos, nesse lugar de simplesmente não questionar, né? Então, o fato de, né, eu acho que não é suficiente, né, com que as mulheres estejam em espaços de poder, porque pode ser que essas mulheres simplesmente, então, aceitem esses padrões dominantes e pensem e reforcem, né, esses padrões. Eu conheço milhares de mulheres assim, digamos, que depois acabam reproduzindo. Era isso que eu ia falar, inclusive. Desculpa, até te cortei, mas fiquei com medo de esquecer. Só que eu vejo muita mulher se sabotando de maneira consciente ou inconsciente todas essas lutas das feministas, né, no geral. E eu não sei se vocês estão por dentro, né, mas assim, tem um movimento coaching que, tipo assim, eles estão tentando reviver na mulher a ideia da mulher do lar. Não sei se vocês têm acompanhado isso, da esposa troféu, da mulher que ela é importante como uma pessoa que está ali na retaguarda emocional do homem. Você abre o Instagram e aparece dezenas de mulheres coach. Isso é uma coisa histórica. Cada vez que tem uma onda feminista importante, também tem uma onda dessa.
Já É, é, aconteceu na pós-segunda guerra, aconteceu depois dos 60 e 70. Sempre é uma coisa histórica, de backlash e frontlash. É como um movimento em que alguém tenta mudar uma coisa e alguém tenta conservar como sim, era, né? sim. Mas é porque, na verdade, a gente não está indo para um lugar, né? Tem pessoas que pensam coisas diferentes na nossa sociedade. Só estou dizendo que mais do que pensar em mulheres em espaços de poder, a gente tem que pensar em como a gente reimagina esse poder, né? Como é que a gente repensa essas formas do poder, essas hegemonias, essas desigualdades. Então, como é que a gente recria laços, a partir de que paradigmas, né? Pensando em que sentido, o que significa para nós esse poder, a que associamos o poder, né? Ao dinheiro, ao poder político, ao quê? Né? Um pouco repensar isso, que pelo menos as filósofas que mais me interessam fazem isso, pensam, mas enquanto a gente não mude, na verdade, a forma de pensar o poder através dos afetos, através de uma lógica dos vínculos, nada vai mudar. Porque não se trata de colocar uma mulher hiper, super competitiva, né? Que então ganhe a todos os homens e tudo, porque então é a mesma coisa, Sim. né? E aí vai ser a mesma coisa. Se o intuito é o lucro, a competição, então é a mesma coisa, não importa que seja uma mulher. Essa é um pouco a Aham. ideia de algumas teóricas. Não vou demorar muito, não. Assim, eu acho que assim, a gente está conversando aqui, é uma conversa boa, né? Mas acho que a Louane, ao longo do trabalho dela, ela falou assim dos chamados 7 princípios, né? Se a gente parar ali, olhar aquilo ali, eu acho que está um caminho interessante para a gente começar a mudar isso, né? Quando fala em desafiar o poder, em repensar os binarismos, eu acho que abraçar pluralismos, mostrar o trabalho, eu acho que ela colocou ali 7 princípios, quer dizer, no caso citando o que é? De Inácio e Klein, né? Eu acho Isso. que é bem interessante. Ele tá eu não sei se é um caminho, mas um modelo a gente poder a seguir, para começar a pensar isso, porque quando o Leonardo fala agora dessa coisa dessa sabotagem, e eu não atribuo às mulheres, atribui isso ao poder da sociedade masculina, a gente fala, vai ser a Damares, meninos azul, meninos a rosa. Uma mulher que tinha um poder no governo anterior e repensa aquilo. Mas, assim, se é um discurso que atrai uma parte, ao mesmo tempo ele é criticado por outra. Então, assim, a gente tem que continuar combatendo e dando espaço para que as mulheres que têm o que dizer, que têm o que pensar, tenham espaço para falar, e não apenas essas que são muito retrógradas. Sim. É porque eu vejo assim, as pessoas criaram tentam transformar o feminismo como se fosse algo demoníaco, né? Existe uma demonização e as pessoas assim, simplesmente não tentam entender. Eu não me considero, né, um feminista, eu não gosto nem desse termo, mas eu penso que assim é simplesmente que tudo seja igual para ambos, né? É um negócio meio lógico, né? Eu não preciso muito assim de teorias, né, de ir atrás de estudos sobre o assunto, é simplesmente que todos tenham a mesma oportunidade, que tenham o mesmo acesso. É uma questão humana, ao meu ver, né? Mas as pessoas tentam demonizar de uma forma. O Cláudio citou a Damares, aí vai destruir a família, um negócio assim, sabe? Complicado. Perfeito, muito bons comentários, excelentes reflexões. Eu acho que eu vou desligar aqui a gravação